Vamos aproveitar que nós já estamos de pé, nós vamos ler, nós vamos concluir o que nós começamos aqui na sexta-feira passada. Eu quero dar boas-vindas ao irmão Sérgio, que veio estar conosco, veio de Londrina, né? Deus abençoe o irmão Sérgio, por mais esta estadia conosco. A irmã Kelly, né? Valentim, que também cantou, Deus o abençoe, em nome de Jesus. Sempre bem-vinda, né? E também apresentando o seu louvor. Tem mais alguém? Acho que o restante é tudo gente de casa, né? Deus os abençoe. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler. Mais uma vez aqui esse capítulo 10. Eu não vou ficar recapitulando versículo por versículo como fizemos, nós vamos ler um pouco a mensagem e vamos ainda falar um pouquinho sobre a estratégia de Satanás e a estratégia de Deus. Eu creio que fomos abençoados aqui na sexta-feira passada e que Deus nos ajude e que nós venhamos estar dentro da estratégia de Deus. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente e ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com a confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julga como se andássemos segundo a carne. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Não militamos segundo a carne. Ou seja, não lutamos contra a carne e o sangue, não usamos capacidade física, não, em todos os aspectos, tá bom? Porque as armas da nossa milícia, da nossa peleja, né, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhai para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie, mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação, e não para nossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como que se quisera intimidar-vos por carta. Porque as cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Penso tal isso, quais somos na palavra, por carta estamos ausentes, tais seremos também por obra, estando presente. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas esses que se medem a si mesmo e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Mas nós não nos gloriamos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, para se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos fora da medida, nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se glorie, glorie-se no Senhor, porque não é provado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Que o Senhor acrescente bênçãos à nossa meditação, podem se assentar. Falamos muito aqui sobre a questão das fortalezas, falamos como que Satanás às vezes não tem pressa porque ele é um espírito e ele não se cansa como nós cansamos. Vamos recapitular apenas um pouquinho. E quando nós se atrevemos a querer encarar Satanás ou desafiar Satanás, nós já estamos derrotados.
pois nós vamos desafiar um ser que é espírito, que não se cansa e que não tem pressa, e que já lida com seres humanos com experiência de quase 6.000 anos. Então lembra que não estamos lutando contra qualquer um, nós temos um inimigo, e um inimigo poderoso. Mas, se estamos em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores, porque Ele já venceu. Então nós temos que estar dentro da palavra, dentro da estratégia que Deus usa para poder vencer. E como foi que Ele venceu? Nós também, se não falamos na sexta passada, mas falamos em outras ocasiões, em Efésios, ou Filipenses capítulo 2, Ele venceu humilhando-se a si mesmo. E a única forma de nós vencermos também é humilhando a nós mesmos. Amém? E foi aí onde Ele assentou acima de todos os céus e recebeu um nome que é acima de todos os nomes. E nós, se também vencermos, segundo Apocalipse capítulo 3, nós se assentaremos também no seu trono, como Ele venceu e se assentou no trono do Pai. E como Ele herdou um nome que é sobre todos os nomes, cada um de nós receberemos uma pedrinha branca com um novo nome também. Porque nós somos vencedores. Mas para vencer, nós temos que caminhar, nós temos que andar dentro da estratégia que Ele andou. E quando Ele veio, Ele não buscou a glória deste mundo, nem buscou estar debaixo dos pensamentos humanos, e nem ousou classificar-se como uma pessoa sábia segundo o mundo, mas Ele procurou pela real e verdadeira sabedoria. Então nós vamos entrar aqui, no que o profeta diz sobre esta questão de qual é a estratégia de Deus para nós, correto? Então vamos lá, só um minutinho aqui para mim localizar, aonde ele diz, aqui na mensagem, perfeita força por perfeita debilidade, parágrafo 340, por certo nós vamos, até onde estou dirigido, nós vamos ficar em torno disso aqui. A estratégia de Deus é tomar vasos humanos vazios e sacudir o mundo deles. Amém? Essa é a estratégia de Deus. Ou seja, quando Ele me chama, quando Ele te chama, Ele não quer te encher. Ele quer te esvaziar. E para esvaziar, segundo o que diz o profeta, Ele tem que te sacudir. Porque às vezes não sai tudo. E às vezes tem que se sacudir. Principalmente coisas pegajosas. Se você vai reutilizar um saquinho que você usa de farinha de trigo, é um pó, é pegajoso. E às vezes você tem que sacudir até que sai a última poeirinha de farinha, se você não quiser misturar com outras coisas. E como Deus não quer nada do mundo em mim e você para nos utilizar, Ele precisa nos esvaziar. E para esvaziar, às vezes Ele tem que sacudir. Aleluia! Essa é a estratégia de Deus. E como nós falamos que Satanás não tem pressa para te apanhar, ele te dá um empurrãozinho hoje, dá um empurrãozinho amanhã, ele te belisca hoje, vê a sua reação e ele vai indo até por fim ele cumprir o propósito dele. Porque ele sabe que se você é um cristão, um filho e uma filha de Deus, você não vai cair assim em algo tão fácil. Então ele vai ter que montar, ele vai ter que fazer um esquema para então te colocar dentro daquilo ali e depois, quando você menos esperar, você não tem saída. A única coisa que te resta é ser humilde. Porque se alguém me coloca aqui dentro desse templo, como o Satanás em algumas estratégias no passado fisicamente colocou alguns servos de Deus, como no caso de Nabote, como no caso de outros que Deus permitiu que morresse, convidaram ele para um jejum, não convidaram ele para um banquete nem nada, ele era um homem de Deus, então convidaram ele para um jejum solene. E como ele tinha prazer em se achegar a Deus, tinha prazer em seu culto devocional,
Ele disse, opa, se me convocaram para um jejum, eu vou lá. Mas era um jejum forçado, era um jejum programado. E depois que chegou lá, colocaram 2 homens perversos ao lado dele e disse, quando estiver bem no calor mesmo do culto, eu quero que vocês façam um alarme e vocês dizem que Nabode blasfemou. E aí vocês arrastam ele para fora e matam, porque o propósito final dessa estratégia é que ele não quis vender a vinha para Acabe. E Jezabel, sua esposa, mandou esta ordem, uma carta selada com o sinete do rei, que Nabode tem que morrer. E às vezes o diabo te leva para algo que parece real, mas não é. O profeta diz uma miragem. E você tem que tomar cuidado. Como nós vimos aqui, a armadilha às vezes não é só... Me desculpa, eu vou ter que falar algumas coisas claras aqui, ok? Tudo certo? Por exemplo, uma pessoa que tem fraqueza com o dinheiro, se ele vai trabalhar com o dinheiro, ele precisa ser monitorizado. Ele tem que ser humilde e pedir para que alguém supervisione ele, cuide dele, porque ele vai terminar mais cedo e mais tarde caindo em problema. Se a sexologia dele é forte, ele nasceu com mais apetite carnal, um pouco anormal do que os demais, se deixar ele num ambiente sozinho, com o sexo oposto, ele terá problemas. O profeta diz isso na mensagem, ele cuida de você, ele terá dificuldade. Vocês estão compreendendo? E o diabo conhecendo cada um de nós, então às vezes ele monta certas estratégias. Agora, vai seguindo para você ver onde nós vamos chegar. Estão compreendendo? E certas armadilhas não envolvem dinheiro, não envolvem sexo. Envolve o teu julgamento. Envolve a tua decisão. Envolve a tua opinião. Principalmente se você é uma pessoa sempre pronto para falar, sempre pronto para opinar. E aí você corre um risco muito grande, como o profeta foi colocado dentro da armadilha, como nós meditamos aqui. Foi trazido um casal a propósito para o culto, Deus mandou eles lá, que Satanás os levasse lá, para que tirasse a paz do profeta e a paz do culto, e depois o anjo veio e disse, isto aí é armadilha, eles estão na sua mão, você tem o poder da palavra, você é um profeta, o que você falar eu vou ter que cumprir. E aí, foi aonde ele, pela graça de Deus, ele conseguiu se safar da armadilha. Desta vez ele se safou. Outras vezes, gentileza demais. Ser gentil demais. Com esposa, com filhos, com irmãos, pastor com os membros. Estão compreendendo? Às vezes o diabo te arma uma armadilha aí. Nesta o profeta escapou. Eu não estou criticando o meu profeta, eu apenas estou citando exemplos que ele mesmo disse, para que os irmãos entendam que mesmo homem do calibre de William Branham, do calibre de Samuel, do calibre de Davi, do calibre de muitos, Deus permitiu eles caírem em certas estratégias malignas. Estão seguindo? Nesta o profeta conseguiu escapar. Mas como ele era muito gentil, ele era uma pessoa assim muito dado a ouvir as pessoas e às vezes aceitar a opinião das pessoas, eles foram para a África para fazer um trabalho. E chegando lá começaram a fazer o trabalho numa cidade. E o trabalho estava prosperando. E o profeta disse, amanhã disse para o administrador, eu quero que vocês façam isso, isso e isso, porque eu tenho certeza que segundo a visão que Deus me deu, antes de nós virmos para cá, vai ser uma bênção muito grande. Uma bênção muito grande. Só que o profeta confiou em seus administradores, que também eram ministros. Estão entendendo? Eram ministros. E se você vê, quando o profeta na mensagem Véu Adentro, quando teve a terceira etapa,
que ele foi tentar ensinar os ministros como pescava, e o anjo disse, não faça isso. E ele viu que deu errado, porque a sua linha se embaraçou, e a voz disse, tome cuidado com os ministros. E aí o que acontece? Voltando ao nosso assunto, aí quando ele disse isso, os ministros abaixou a cabeça e disse, irmão Branham, mas eu não sei se o senhor sabe, mas o roteiro amanhã nós vamos ter que estar em tal lugar. Nós não vamos poder prosseguir aqui. Ele disse, não, mas o senhor disse que é para nós continuar aqui. Eles disseram, só que tem uma coisa, irmão Branham, o senhor não fala só com você. O Branham disse, eu não estou entendendo. Ele disse, quando o senhor veio para cá, o roteiro já estava programado. Amanhã o senhor vai estar na igreja do ministro fulano de tal, que fica a não sei quantas milhas daqui. E nós vamos sair de manhã. E depois de lá o senhor vai para tal lugar, o roteiro já está pronto. Em outras palavras, mas o anjo avisou, tem uma armadilha para você lá. Só que nessa armadilha ele não conseguiu escapar. E ele disse, olha, é o seguinte, nós vamos, mas vai ser um fracasso. E eles disseram, foi eles que pagaram a sua passagem. Foi eles que patrocinaram esses encontros. É um corpo de ministro. E nós não podemos fazer nada. E agora? Em outras palavras, até para você voltar para trás, depende deles. Então, eles fizeram a programação. Esta era a armadilha, porque ele não cuidou disso de antes de sair e dizer, olha, nós vamos fazer assim, assim e assim. Não, ele deixou por conta dos ministros. Vocês estão captando? Aí ele disse, olha, o negócio é o seguinte, quando nós passar em determinado lugar lá, porque o pavão é nativo lá da África, ele disse, vocês vão ver que quando nós chegarmos em determinado lugar, um pássaro estranho vai cruzar gritando a estrada. E quando eles passou, aconteceu justamente como ele falou. Ele disse, pare o carro. Ele parou o carro, ele foi lá e tomou umas folhas de árvore como testemunho e colocou no chão, não sei se ele pisou em cima e disse, assim diz o Senhor, nós temos que voltar, porque Deus nos quer lá. Eles disseram, irmão Branham, eu sinto muito, vai ser uma bênção lá também, nós não podemos porque já está programado, o povo está tudo esperando. Ele disse, nós fomos, mas foi um fracasso. Uma cobra mamba ficou a isto aqui, de bilipou de picar ele. Quando ele voltou com uma ameba. E só não morreu porque a graça de Deus interviu. Vocês estão captando? Então, quando se fala de armadilha, quando se fala de estratégia que o diabo faz contra nós, vamos crescer, vamos deixar de meninice. Não vamos achar que é apenas pecado carnal, mas existem estratégias que o diabo faz no sentido espiritual. E você arruina a sua vida espiritual e você não percebe. Porque você vai achando que vai ser uma bênção, porque Deus, mas você vai ver que é a sua vontade pessoal naquilo. Deus não está naquilo, está na sua vontade, num propósito que você colocou no seu coração sobre outros objetivos. Mas vai no escudo como eu vou lá. Por isso que uma vez alguém me criticou e disse, olha, pastor Paulo ele não proíbe os seus membros visitar encontro, visitar diretamente, mas ele proíbe indiretamente, dizendo que eu coloco medo nas pessoas. Eu não coloco medo, eu amo vocês, sou responsável por vocês e tenho a obrigação de adverti-los. Vá lá, se Deus te mandar, dentro de um propósito correto, mas nunca vá num encontro com o objetivo principal de arrumar namorado, de arrumar namorada. Estão compreendendo? De passeios, coisas espirituais, espirituais. Você tem que ir pelo Espírito, ou você vai cair numa estratégia lá. E aí você volta todo arruinado, todo voado, decepcionado e frio espiritualmente, e depois se pergunta, o que aconteceu comigo? Eu não sinto mais prazer em nada, eu não sinto mais graça em nada. Ah é? Você não sabe o que aconteceu? Paulo disse aqui, contra as fortalezas. E Efésios capítulo 6 diz o quê?
Não temos que lutar contra as hostes, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares, repitam comigo, nos lugares, eu pensei que era nos lugares carnais, mas nos lugares celestiais, e nesta noite nós estamos assentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus. O profeta diz em outra parte que ele foi orar por uma criança, ele orava, a criança ficava sã, depois voltava a ficar doente. E ele se perguntou para Deus, por quê? Deus disse, porque eu não te queria aqui. Eu nunca te mandei você vir aqui. Você veio porque você quis, mas não era para você estar aqui. Eu acho que a estratégia nossa vai longe. Acho que não vamos conseguir terminar hoje de novo. Mas eu quero que você capite isto. Somos livres, não tem barreira. Para mim você pode ir onde que falam que é ismo, onde que é isso, que é aquilo. Se Deus te mandar lá, você pode ir despreocupado, que nenhum ismo vai te preocupar ou vai te causar problema. Porque você está indo sob uma direção de Deus. Você não está indo por festa, você não está indo sob pretextos fora da palavra. Você está indo por uma direção divina. Alguém me convidou e tem um lugar no carro e eu não vou gastar nada, então vai, cidadão, vai. Vai no seu passeio. É difícil, irmãos. É um caminho muito estreito para se caminhar nele. Obrigado, irmão, pelo amém. Que a coisa está tensa. Espero não estar estragando o passeio de ninguém aqui. Eu não, Deus, né? Mas se você orou e Deus colocou no seu coração, talvez a vaga foi até Ele preparou. Vamos ver isso aqui. Tá bom? Existem os dois lados. Você não crê assim? Amém. Então, olhando dentro disto, vamos voltar lá atrás onde nós saímos de uma saída e vamos voltar aqui. Como se alguém me colocasse aqui dentro desse templo. Vamos voltar ao raciocínio lá. Paulo, vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa aqui no púlpito, mas enquanto eu estou com a visão olhando daqui, um fecha essa porta, outro fecha aquela porta, outro fecha aquela porta, e quando eu viro para trás, ele disse, agora nós vamos te catar. Nós vamos te catar. Para cá eu não posso sair, para lá eu não posso sair, para lá eu não posso sair, muito menos para cá. Qual seria a minha única saída? Para cima. E às vezes o diabo te coloca num estreito que você fala, a única coisa que me resta é colocar um revólver no ouvido e contar com a graça, fazer como o profeta diz, recitar o Pai Nosso e puxar o gatilho. Ou às vezes, a única coisa que me resta, eu já perdi, eu não tenho mais condição psicológica, emocional para viver. Só que você esqueceu de uma coisa, que tem alguém que está além do psicológico, está além do poder mental para se equilibrar, que quando não tiver mais saída, quando não tiver mais onde se pegar, onde tudo já se esbarrancou, Ele estará ali, pertinho de você, porque Ele já esteve nessa condição. Sabia disto? As maiores guerras espirituais, Jesus enfrentou elas, a ponto de conversar com o dito cujo cara a cara. Se tu és o Filho de Deus, se joga do templo daqui. Alguém poderia pensar no dia de hoje, ele está deprimido. Foi uma pressão psicológica, ele ficou muito dias sem comer, ele ficou muito dias sem beber. Amém, meus queridos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como eu estava dizendo para uma amada pessoa outro dia, quando você estiver muito pressionado psicologicamente e o diabo começar a te acusar de uma maneira além do normal, que você vai para o inferno, que você tem que acertar a sua vida, que você tem que fazer isso, porque você tem que fazer aquilo, irmãos, o Espírito Santo cobra.
mas ele não apavora ninguém. Até para cobrar, Deus cobra de uma maneira sensata. Sabia disto? Porque ele cobra, ele te acusa dentro da longanimidade. Tanto é que até a prostituta de Apocalipse 17, ele deu-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Agora, isso que vem apavorando, que vem atropelando, porque você não sei o que... Vigia, só tem duas coisas para o que está acontecendo aí. Ou você está com desgaste mental, certo? Ou Satanás está te deprimindo, tentando às vezes acabar com o seu casamento, acabar com a sua família, acabar com o seu negócio, acabar com tudo, sob pressão psicológica. Lembra-se, Deus não te pressiona. Deus é delicado, Ele bate na porta. Se alguém abrir, amém? Não é o você abre ou eu te mato, não. Deus não é esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aprenda isto. Correto? Então vamos seguindo aqui. Mas a estratégia do diabo é o seguinte: ele monta, te coloca num problema e depois ele vai te deprimir. Aí ele senta num canto, aí ele vai zombar de você, ele vai ridicularizar de você. E ele vai dizer, tá vendo? Para você não tem mais jeito, para você não tem saída. O que você vai fazer agora? Você vai ser humilhado. Você vai ser humilhada. Sua vida acabou. Como que acabou? Se tem um sangue por você, se tem um sacrifício por você, se tem perdão para um ser humano, a menos que ele foi além de pisar o sangue de Cristo, o poder, que hoje não se pisa mais a química do sangue, mas a vida que estava no sangue, que é o Espírito Santo, a menos que você blasfemou contra o Espírito Santo. Estão compreendendo? Eu espero que sim. Mas veja, diz o profeta, a estratégia de Deus é tomar vasos humanos vazios e sacudir o mundo deles. Então, existe, nessas sacudidas, vamos voltar aqui um pouquinho dentro da estratégia, certo? Que as pessoas, às vezes, caem em certas situações espirituais e eles não percebem que aquilo é uma estratégia do diabo para acabar com a pessoa. E diz o profeta na mensagem à era de Laodiceia que uma das estratégias do diabo, usando os falsos profetas, é sobre o temor. Ele amedronta você. Olha, se você não crer nisso, se você não fazer isso, se você não parar de fazer isso, se você não fizer isso, ou se você não crer nisso e não receber isso, não tem arrebatamento para você, não tem salvação para você. Quem é que define minha salvação? Quem é que define meu arrebatamento? Por causa de um ponto definido de alguém que acha que aquilo ali é a verdade que ele tem por momento e que ele conseguiu montar tudo que ninguém mais conseguiu montar e agora jogou aquilo como norma e eu tenho que engolir, ingerir para que eu esteja no arrebatamento com aquilo. Quando? Quando o meu arrebatamento depende da minha eleição, da minha predestinação, do meu nome lá no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E dentro dessa predestinação, concorrerá para todas as coisas, para o meu próprio bem, para que eu creia na verdadeira mensagem, na verdadeira voz do Espírito Santo, a qual não depende de um homem revelar para mim. Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, que não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás nos céus. O homem prega, o homem ensina, através do Espírito Santo. Mas só quem tem ouvido para ouvir? Quem tem ouvido para ouvir? Mas por que ele diz, quem tem ouvido para ouvir que ouça? Ou seja, a quem foi concedido ouvir. E quem foi concedido ouvir? São João 8, 47 e 48. Os que são de Deus, escuta.
Não é que você vai ouvir aquilo e vai passar a ser de Deus e vai ou não vai no arrebatamento. Não! Você já é de Deus. Por isso você vai escutar a real voz de Deus, se é de Deus. É gostoso demais, igreja. Está seguro. Não tem com que se preocupar nesse sentido. Mas às vezes o inimigo te coloca dentro de um temor e diz, olha, né? E tem uma coisa, se você não for, se você for, toma cuidado, porque tem que cuidar, né? Você tem que vigiar, porque tem certas coisas, né? Você tem que tomar cuidado, porque não sei o quê, porque não sei o quê, você tem que vigiar isso, tem que vigiar aquilo, toma cuidado, porque tem espírito. Meu Deus do céu. Satanás está ao meu derredor 24 horas. Está ao seu derredor 24 horas. Você já imaginou quantos espíritos não estão ali no calçadão, não está numa loja que você entra, no ônibus que você entra, no lugar que você circula, etc, etc, etc. E mesmo na igreja. Por isso que a nossa batalha, às vezes, é aqui dentro também, nos lugares celestiais. Amém? Mas vamos seguindo aqui, não vamos tomar muito tempo dentro disso. Então, quando se fala de armadilha, de estratégia do diabo, nem só se aplica, né, a questão, por exemplo, Balaão. Quem vai negar que Balaão não era um verdadeiro profeta de Deus? As profecias dele se cumprem até hoje acerca de Israel. Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Tu habitarás sós, etc, etc. Nem que ele quisesse, ele não poderia profetizar contra Israel. Porque quando ele abria a boca, Deus tomava a boca dele e falava. Certo? Só que depois, a Bíblia diz que ele ensinou as moabitas como derrotar os filhos de Israel. Aí é que está o problema. E foi onde elas as seduziu, porque eram mulheres bonitas, aprazíveis, como aconteceu lá em Gênesis 6, e levou eles, através daquela sedução, a se dobrar diante de Baal-Peor. Primeiramente, adulteraram fisicamente, e depois, espiritualmente, que foi o pior. E aí Deus teve que castigá-los. A questão, meus irmãos, muitas vezes que nós andamos por vista, e eu quero concluir mais para frente com isto, o problema do rato é que ele vê na ratoeira, ele não consegue ver aquela mola tão potente, ele não consegue ver aquela serrinha que está lá na ratoeira, que aquela mola vai vir, aquele ferro vai imprensar ele naquela serra, ele não consegue ver nada daquilo. A única coisa que ele enxerga é aquele queijo saboroso que está enganchado naquele ganchinho, e ele vai até chegar lá no queijo. Ele esquece que se ele pôr a patinha ali, o queijo é uma delícia, mas a porretada... Estão compreendendo? E esse é o problema. Nós andamos por visão. Nós olhamos que tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Tem tudo para... Você está olhando só o queijo? Dá uma olhada em volta, Senhor, abra os meus olhos, deixa eu ver além do queijo, deixa eu ver em torno disso o que é que me espera, porque depois da porretada, até o queijo eu vou embora. Quantas vezes eu armei ratoeira, e chega lá o coitadinho do rato, estava preso na ratoeira, espero que a defesa dos animais não vai me achar ruim de eu matar um rato, né? O coitado estava lá, preso com aquela mola tão forte daquele ferro que prendeu ele naquela serra, e o queijo estava uns 2, 3 passos além da ratoeira. Até o queijo voou na pancada. Nem o queijo e nem a vida. Estão entendendo? Agora, essa é a estratégia do diabo. Agora, deixa eu seguir aqui. Veja o que o profeta disse. Que Deus primeiro quer esvaziar nós. Então, esse é o primeiro fundamento do cristianismo. Como nós já falamos aqui, é Mateus 16, aquele que quer vir após mim, renuncie, ou seja, se esvazie.
se esvazie do seu ego, do seu arrazoamento, dos seus pretextos. Você não vive mais agora. Você é um cego a qual algo vai te guiar. E quem é que vai te guiar? O Espírito Santo. Quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então agora você já não vai confiar mais nos 5 sentidos naturais. Você não vai confiar mais na sua visão. Você não vai confiar em tudo que você ouve. E nem em tudo que você vê. E nem em tudo que você consegue apalpar. Você vai agora morrer para tudo isso. E você vai andar segundo algo sobrenatural, como diz o 6º sentido, que vai te guiar. Amém? Senhor, guia-me. Senhor, anima-me se isto é real. E me desanima se isso é irreal. Mas não, fazemos negócio, montamos negócios, casamos, descasamos, segundo nossos análises pessoais. É como eu sempre gosto de fazer aquela comparação. Me põe aqui o ladrão da direita e o mancebo de qualidade. E escolhe um genro para o seu filho, para a sua filha. Escolhe. Que nós vamos olhar o que nós vemos, o sentido natural. Mas ele é um cordeiro, ele é tão mansinho, ele é tão bonzinho. E ela parece uma pomba, é que não consegue fazer mal para uma mosca. É o que você está vendo, é o que você está ouvindo. Mas cuidado com a pomba, que ela tem bico. Cuidado com o cordeiro, que eu lido com o cordeiro, e cordeiro não é o que você pensa não, meu filho. Cordeiro da cabeçada, da coice. Eu não estou sendo cansativo, né? Espero que não. Então não ande pela visão. Ande pela direção. Amém? Então Deus primeiramente quer nos esvaziar. Renuncie-se a si mesmo. E agora, toma a sua cruz e siga-me. Você tem que seguir algo. Agora só mais um pouquinho e sairemos. Parece que o profeta está aqui, né? Um pouquinho e sairemos. Como no Pentecoste. O que ele fez? Tomaram 10 dias para esvaziarem completamente. Agora, tirar do quê? Os intelectos, tiraram. Aí nós poderíamos tomar. Ele teve que tirar tudo de Moisés. Irmãos, tem muito caldo, muita coisa boa aqui pela frente. E eu não vou me atropelar aqui não. Eu vou pedir licença para vocês, nós vamos fazer uma oração forte agora, nós vamos para casa. Eu não quero cansar vocês. E na próxima sexta-feira nós vamos dar sequência nisso aqui. Amém? Porque nós temos que ver, onde o profeta diz, todas as falhas, os erros, por que Moisés falhou? Amém? Por que o Saulo de Tarso não conseguiu colocar em prática tudo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel? O que tinha por trás disso? Qual a estratégia que o diabo tinha para Moisés e por que Moisés falhou? E depois nós vamos ver a estratégia que Deus usou para trazer a libertação para o povo de Israel, na qual Moisés não teve nada a ver, nem falar ele conseguia. Ele gaguejava para Arão e Arão falava. Essa é a estratégia de Deus. É que você não consiga e que Ele consiga através de você. Para que quando Ele fazer, todo mundo possa olhar e dizer assim, não, tem que ser Deus. Ali foi Deus mesmo. Amém? E aí você vai ver, porque na maioria das vezes, os ninguém é que consegue fazer um pouquinho para Deus. E aqueles que você olha e diz, isso aí vai arrebentar. Arrebenta mesmo. Só que não do jeito que você pensa. Arrebenta de outro jeito. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos nos pôr de pé? Você tem uma palavra de agradecimento? Então vamos orar. Deus Todo-Poderoso, como é maravilhoso falar do que é real, do que é verdadeiro, Pai. Obrigado pelo Espírito Santo,
Obrigado pela voz dele para nós nesse tempo, através do seu servo mensageiro. Obrigado, meu Deus, por ter vidas com capacidade para ouvir, e ouvir com prazer, com entendimento. Pessoas que colocam em prática aquilo que ouve, Senhor, e que aquilo produz depois frutos maravilhosos em suas vidas. E às vezes, quando não conseguimos, Pai, temos a humildade para reconhecer que, na verdade, colocamos as patinhas na ratoeira e nos demos mal. Por isso, tenha misericórdia de nós e nos ajude. Que nós não venhamos só olhar o lucro, se nós vamos só olhar o que está diante dos nossos olhos, mas que nós possamos olhar aonde está a Tua vontade em tudo isto. Às vezes é melhor se contorcer de fome do que pôr a cabeça numa ratoeira. Meu Deus, ajude-nos e tenha misericórdia de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você vê como é que Deus é maravilhoso? Você sabe o que me veio agora, na hora que eu estava orando, falando da ratoeira? Que Bíblia tem a ver com ratoeira? Você lembra que Satanás tentou de todas as formas para Jesus colocar a cabeça na ratoeira quando ele estava com fome? Depois de 40 dias ele teve fome, não foi? Foi ou não foi? Aí o diabo, uma ratoeira, disse: transforma as pedras em pão e você é o Filho de Deus e você come e vai estar tudo certo. A primeira coisa depois de ele receber o Espírito Santo seria obedecer o diabo. Você já pensou? Que derrota seria? Mas ele não pôs a cabeça na ratoeira. Amém? Ele não comeu o queijo saboroso. Ele preferiu esperar que os anjos o servissem. Então é melhor esperar com paciência no Senhor. Vai embora, senão vocês vão ficar aqui mais tempo. Aperte a mão do seu irmão, da sua irmã e vou em paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém.